Boa noite. Bom, essa papelada toda aqui, porque o estado do livro preliminar antes da impressão que eu conheci agora, então eu recebi, tive que baixar, não leio o monitor, então gosto de papel, por esse caos. Bom, muito obrigado. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite do Arbex e do Danilo para essa reflexão póstuma sobre o Vito, que eu de antemão já gostaria de prevenir. Eu mal conheci o Vito e nunca tinha lido. Me lembro uma vez, alguns anos atrás, que o Danilo me passou uns textos sobre as guerras do Bush, eu acho, sobre o Afeganistão, Paquistão. Foi a única coisa que eu li até aquele momento. De modo que eu cruzei com o Vito, acho que é bom precisar isso, acho que mais de 10 anos atrás, talvez na PUC. Era um debate na PUC, eu estava na sala dos professores, na economia, ele passou, cumprimentou todo mundo, fomos apresentados, mas ele acho que não participou do debate. E a Leda me lembrou ontem que nós devíamos ter cruzado naquelas reuniões preparatórias de fundação do PSOL. É bem possível, não tem muito presente na lembrança isso. E finalmente, no ano passado, conversando com o Danilo, nós convidamos o Vito para fazer uma apresentação no nosso seminário das quartas-feiras. E ele veio já numa situação dramática de saúde, mas sem dar a entender que ele estava numa situação dramática. Isso era mais espantoso, apenas no fim estava um pouco cansado e encerrou a discussão. Aí eu pude conhecer melhor de perto, ao vivo, a envergadura do personagem, sobretudo a capacidade de não se exaltar quando ouvia perguntas um pouco, tolas, mas de explicar o didatismo, o interesse vivo por todas as coisas que lhe eram perguntadas. Bom, tudo isso depois eu fui vendo nos textos que o Arbex e o Danilo me passaram mais tarde. Bom, antes de entrar eu vou comentar 2 ou 3 trechos desses textos, e eu gostaria de fazer uma ressalva, uma observação geral. Ontem, por acaso, eu estive num debate em que se discutiu muito, digamos, a trajetória da esquerda brasileira nos últimos 30, 40 anos depois de 64. Os que se deram bem e os que se deram mal. Vários intelectuais de esquerda, de renome, foram mencionados, discutidos com seriedade, não com leviandade. Uma observação que foi feita, e que veio com frequência, era como na derrota houve um triunfo geracional e pessoal de grandes ou de intelectuais mais ou menos nomeada, que foram, digamos, aplastados em 64 e que não é que tivessem abandonado suas ideias, mas o seu passado de esquerda fez com que eles pudessem, digamos, de certa maneira, se dar bem de uma maneira mais exitosa, mais contundente. Sem que precisassem, alguns renunciaram às suas ideias. Então, esses casos não são mais triviais. Os casos não triviais que chamam a atenção é aqueles que, ao mudarem, ou ao se darem bem, ao se ajustarem, valorizam o seu passado de esquerda. Esse é o fato mais impressionante. E uma das explicações dadas para esse tipo de valorização, há um glamour do fato de que eu também, na juventude, já fui de esquerda, portanto, não nasci assim como sou, mas há uma coisa mais grave para nós, no caso do marxismo, que é o fato de uma certa disciplina mental que faz com que se acate a objetividade das leis econômicas
faz com que aquele de formação marxista seja alguém mais adaptado, mais ajustado, mais atilado para compreender a dinâmica do capitalismo contemporâneo. Eu me lembro, isso entre parênteses, eu me lembro que quando, no primeiro mandato do FHC, o Gustavo Franco, que é um particular amigo da letra, soltou um paper sobre o absurdo que foi a política pregressa do Brasil de substituição de importações, desenvolvimento e assim por diante, e faz um apanhado geral do capitalismo contemporâneo. Dizem, depois saiu na mídia, que o FHC bateu na mesa e falou: isso é que é entender a dinâmica do capital. Ela era o presidente da República, como se estivesse num seminário sobre Marx. Nós que entendemos a dinâmica do capital sabemos o que estão fazendo. Vocês, ignorantes, façam favor de ficar quieto e obedecer. Mas essa é a configuração geral, eu acho. De modo que há um sucesso geracional e pessoal das pessoas que se deram bem e, sobretudo, que chama a atenção, repito, que não precisaram renunciar. Vou dar um outro caso, um outro exemplo. O fato de, por exemplo, um ex-chefe da Casa Civil da Presidência, que é assessor do homem mais rico do mundo, que é o mexicano. A explicação faz todo mundo sorrir por afinidades eletivas ou degringolada, digamos, moral. Eu acho que não. É pelo contrário, é porque acumulou um tipo de conhecimento, de saber fazer, de envolvimento e conhecimento de informações e assim por diante, mas que tem algo a mais. Isto é, nós tivéssemos um conhecimento superior, uma espécie de conhecimento intrínseco da engrenagem da sociedade. Isso para dizer que houve pessoas do mesmo calibre intelectual e com a mesma experiência de organização, sobretudo são grandes organizadores sociais, portanto, são pessoas talhadas para reger um novo tipo de espírito do capitalismo. E não por acaso a transição se dá sem grandes percalços. Então, digamos, sobressai ainda mais a admiração por pessoas que resistiram, num certo sentido, e resistiram de maneira modesta. Quando a Leda diz, não, eu fui soldado, no prefácio dela, eu fui soldado raso do Vitor, e assim por diante, eu me pergunto, é claro, soldado raso, eu entendi perfeitamente o que ela quis dizer, na base de uma organização, mas em relação a esse padrão intelectual, político, social que eu acabei de mencionar, a golpes de Machado, no meu entender seria golpe de guilhotina, enfim, o soldado raso da resistência à ditadura, porque todo mundo que está se dando bem, olha, não nos esqueçamos que isso aqui é um país abençoado e, ao mesmo tempo, é uma anomalia mundial. Nós tivemos um presidente de sólida formação marxista, depois um presidente de extraordinária formação e liderança sindical, e depois um presidente no exercício do poder com formação de economista na Unicamp, que atualmente é neodesenvolvimentista, mas já foi favorável, é a teórica do capitalismo endógeno e do capitalismo tardio. Dizem que o capitalismo tarda, mas não falha, quando comenta esse tipo de capitalismo tardio, e que foi guerrilheira. E não se vendeu, em certo sentido. Não estou fazendo juízo moral. Então, isso é um fenômeno extraordinário, se nós pensarmos no panorama internacional. E, por outro lado, torna ainda mais, digamos, mais relevante, mais saliente figuras como, digamos, desse personagem que eu sim chamaria que foi, no plano do ponto de vista da resistência, foi soldado raso. Se incluiria como soldado raso. Não sou herói de coisa nenhuma, não me destaquei em coisa nenhuma e não pretendo capitalizar o meu passado heróico de trincheira, de resistência ou como uma espécie de baluartista. Digamos, nós não estamos mais habituados a encarar esse tipo de intelectual, esse tipo digamos, de militante de verdade. Nós perdemos a memória disso com a derrota aplastante em 64, depois da luta armada e todas as derrotas subsequentes, e sobretudo depois de 89. Eu acho que daí o processo realmente foi sepultado. Nós perdemos a memória dessa figura. O que significa pensar nessa circunstância? A Leda usa a expressão intelectual orgânico. Eu
eu hesitaria um pouco. Orgânico, geralmente, quando o Gramsci usou isso, era mais porque seria engendrado pela classe. No caso do Vitor, era como nós. No meu caso, por exemplo, classe média. E classe média, portanto, que renunciou à sua classe, de certa maneira, e adotou um ponto de vista social antagônico e passou para o outro lado. Essa passagem para o outro lado é uma travessia praticamente impossível. Muita gente não faz. Eu invejo porque não tenho estofo, nunca tive estofo nem coragem de fazer isso. Continuo mais, portanto, as minhas observações podem parecer um tanto hiperbólicas. Bom, e quando se dá essa passagem, nós nos deparamos ainda com uma figura rara atualmente, que é um militante constante, permanente, que não é excepcional, que não é bissexto. Nós tendemos sempre a nos afastar, estou falando nós, classe média intelectual, os pianos, quando eu falo nós é isso, minha raça feliz, é essa. Nós tendemos a nos afastar com uma pessoa maçante, que não se ajustou ou se perdeu o bonde e se repete como um realejo. O militante, sobretudo quando está à extrema esquerda, está à esquerda do stalinismo, vamos falar, né? Tende a ser um pouco doutrinário, tende a ser fatigante. Nós admiramos a persistência, a atividade incessante, a abnegação, mas ficamos, digamos, entediados com a repetição. Com a repetição e com o fato de estar muito seguro nos velhos teoremas. Bom, eu não estou falando dessa figura, estou falando de uma outra figura, de alguém, no caso do Vitor, que eu conheci agora pelos escritos e, como disse uma vez, 2 horas e meia num seminário, e por depoimentos de várias pessoas. Alguém que renunciou a uma meritória, e portanto é uma coisa muito plausível, razoável, que é uma carreira intelectual. É um intelectual brilhante, não tenho a menor dúvida, lendo o livro, é uma pessoa brilhante. E pessoa brilhante no Brasil costuma brilhar. E num país tropical, você sendo brilhante, sabendo que é bom, você renunciar e partir para uma vida de pensamento semi-clandestina, não no sentido clandestino policial de repressão, mesmo no período democrático, você passar desapercebido. É claro que você dirige um seminário, você é professor de economia na PUC, mas isso não basta para os nossos padrões de brilho cultural. Então, alguém que renuncia a isso precisa ter algo mais que nós não sabemos mais avaliar. O que é essa dedicação? Não é fanatismo, não é obreirismo. O que é isso? É uma coisa difícil de entender. Tanto mais exótica, quando lendo os textos do Vitor, veja só, é o meu preconceito, claro, preconceito de gente pernóstica criada na USP desde criancinha. Estou há quase 50 anos nessa instituição, portanto tenho todos os defeitos, todas as taras possíveis do mundo. Então eu fiquei absolutamente perplexo vendo que ele escrevia admiravelmente bem. Sem o menor jargão, não tem jargão de nenhuma tendência de esquerda, nenhum jargão esquerdista. O uso